O plenário do Supremo deve voltar a analisar hoje recurso extraordinário contra a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que negou uma ação de uso capião urbano por conta de limites da medida da área. E aqui no estúdio está a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, que vai explicar para a gente esse e outros processos da pauta de hoje do plenário do Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, Gisele. Boa tarde. Bom, o que estabelece a Constituição em relação ao uso capião? Bom, quando nós falamos em uso capião, é uma forma de adquirir a propriedade, né, que se dá pelo transcurso do tempo. Então, uma determinada pessoa, ela tem a posse, uma posse mansa e pacífica de uma determinada área de terreno e, em razão dessa posse mansa e pacífica, ela acaba tendo o direito de adquirir a propriedade. Então, aquela posse, né, deixa de ser uma mera posse e, através do Instituto da Uso Capião, essa posse passa a ter contexto de domínio. E aí é preciso ingressar com uma ação na Justiça para poder ter assegurado esse direito previsto na Constituição Federal. A Constituição Federal traz essa prerrogativa exatamente como uma possibilidade de acesso de moradia, de melhores condições de moradia, inclusive daquelas pessoas mais humildes, né? Então, é a possibilidade que se tem, exatamente pelo uso daquela propriedade de forma mansa e pacífica, de se obter, então, a propriedade. Um dispositivo da Constituição Federal, ele trata inclusive da possibilidade do uso capião no que diz respeito à área da uso capião, no que diz respeito à área urbana. Então, aquele que possuir, né, como sua, de uma maneira ininterrupta, por um prazo de 5 anos, ininterruptamente, um terreno de até 250 metros quadrados, utilizando para a sua moradia ou para a moradia da sua própria família, ele terá, então, o direito de ter reconhecido a uso capião e, a partir daí, ter a propriedade reconhecida em relação àquele terreno ocupado. E quais são as espécies de uso capião? Bom, tanto o Código Civil quanto a Constituição Federal, ela traz algumas espécies de uso capião. Eu poderia citar para você, dentre os que a legislação estabelece, e todos eles têm alguns requisitos específicos, a hipótese da uso capião extraordinária, que é quando se tem a posse mansa e pacífica por 15 anos ininterrupto, e aí, neste caso, não há que se falar em metragem mínima, né? A Constituição Federal, como eu mencionei anteriormente, em um dos dispositivos constitucionais, ela trouxe a exigência de até 250 metros quando se tratar da uso capião especial urbana. Essa outra modalidade de uso capião, que é a chamada de uso capião extraordinária, prevê o prazo de 15 anos, ininterruptamente, independentemente da pessoa portar algum justo-título ou estar de boa-fé. Então, é possível que essa propriedade ela seja reconhecida nessas condições. A lei traz algumas situações em que o prazo deixa de ser de 15 e passa a ser de 10 anos. Tem também o uso capião ordinário, quando eu tenho justo título e aí eu não preciso mais, para ter direito a essa propriedade, provar a minha posse por 15 anos. Esse prazo ele reduz para 10 anos. Então, o uso capião ordinário prevê, então, um prazo de 10 anos para aquele que ocupa aquela terra, aquele terreno, aquela propriedade imóvel, por mais de 10 anos, por no mínimo 10 anos, de maneira ininterrupta, com a posse mansa e pacífica, ou seja, sem que haja nenhum tipo de contestação em relação àquela ocupação. Também é possível, além desse que eu mencionei, no que diz respeito ao uso capião urbana de imóveis urbanos de até 250 metros. Qual a controvérsia nesse caso aí que está apresentado no Supremo? A grande controvérsia que se tem aqui é porque, neste caso, um casal de Caxias do Sul, eles tiveram o direito negado de terem o reconhecimento da uso capião. E qual foi o argumento do Tribunal de Justiça no que diz respeito a essa negativa? Eles se basearam numa legislação municipal que prevê que os loteamentos mínimos no município deveriam ser de, no mínimo, 360 metros quadrados. E a área que eles estavam reivindicando é uma área de 225 metros quadrados. Então, o Tribunal de Justiça entendeu que essa uso capião não seria possível porque não atenderia aquele mínimo, aquela medida mínima prevista na legislação municipal. O casal contesta essa decisão aqui no Supremo Tribunal Federal, por entender que essa decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul contraria o texto da Constituição Federal, porque a Constituição Federal estabelece a área de até 250 metros quadrados. E como eles ali pretendiam o reconhecimento da uso capião de um imóvel de 225 metros quadrados, portanto inferior àquilo que estava previsto no texto constitucional, eles não poderiam ter o direito impedido de ser reconhecido com base numa legislação municipal por
terem atendido todos os requisitos previstos no texto constitucional. Tá ótimo. Então, a gente volta a falar do plenário no próximo bloco. Ainda tem outros assuntos que a gente vai discutir sobre o plenário de hoje. Um minutinho, Gisele. Ok. Hoje o Supremo deve analisar também um recurso extraordinário envolvendo uma questão referente à possibilidade de o Poder Judiciário realizar o controle sobre o mérito de questões de concurso público. O Tribunal de Justiça do Ceará entendeu que o concurso público violou a moralidade pública em vez que não mostram razoáveis os quesitos da prova objetiva que apresentam mais de uma resposta como correta. E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, vai explicar para a gente também esse assunto. E nesse caso, Gisele, qual o ponto central da discussão? É exatamente saber se há ou não a possibilidade de controle judicial sobre as questões, sobre o modo de correção de questões em concurso público. Diz respeito, então, exatamente ao controle judicial do mérito do ato administrativo, se é possível ou não, quais são os limites que devem ser impostos ao judiciário no que diz respeito a essa atividade. Então, neste caso em especial, o que se tem é que houve a anulação de algumas questões de concurso público. Isso tem sido uma prática muito comum em que candidatos que tentam ingressar no serviço público, e esse ingresso só se dá por meio de concurso público, de acordo com a Constituição Federal, para os cargos efetivos, e aí acabam desaguando diversas ações judiciais no que diz respeito ao mérito da correção dos concursos, ao mérito utilizado pelas bancas examinadoras, no que diz respeito à correção das questões que são colocadas como fase do concurso público. Este caso, ele está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal com a existência da repercussão geral. Então, o que os ministros vierem a decidir em relação a essa temática será aplicado para todos os demais casos semelhantes que estão em tramitação no Judiciário brasileiro. E como esse processo chegou ao STF? Bom, candidatas a um concurso público da área de saúde do estado do Ceará ingressaram com uma ação na Justiça exatamente para anular essas questões, porque elas demonstravam na sua ação judicial de que em relação a uma determinada questão havia mais de uma assertiva correta. Então, a decisão tanto do juiz quanto do Tribunal de Justiça do Ceará foi no sentido de, elas pediam a anulação de 10 questões, eles acabaram anulando 8 questões. E aí, com base nessa decisão, é que o Estado do Ceará entrou com recurso extraordinário aqui no Supremo Tribunal Federal. Então, o que o Estado pretende é exatamente impedir que essas questões sejam anuladas. A questão que foi colocada aqui no Supremo Tribunal Federal é exatamente no que diz respeito à possibilidade ou não do controle judicial em relação a essas questões de concursos públicos. Para a gente encerrar, os tribunais, de um modo geral, como eles têm avaliado e lidado com esse tema? Bom, de um modo geral, eles têm entendido que há uma certa discricionariedade mesmo da banca examinadora no que diz respeito à análise dessas questões de concurso. No entanto, quando se está diante de uma situação como, por exemplo, um erro material, um erro gritante, em alguns casos já se reconheceu sim a possibilidade do Poder Judiciário interferir naquelas situações de correção, porque elas acabam ofendendo o que o próprio edital estabelece, e aí o Poder Judiciário estaria, na verdade, fazendo um controle de legalidade em cima do que as regras do edital estabelece e aquilo que foi efetivamente colocado no concurso que está sendo discutido. Então, essa hipótese de controle do Poder Judiciário, ela é admitida em caráter excepcional apenas quando se está diante de erros gritantes, de erros grosseiros. Ok, Gisele Reis, consultora jurídica da TV Justiça, comentou hoje as pautas de hoje do Supremo Tribunal Federal e amanhã a gente volta para comentar as pautas de quinta-feira. Até amanhã. Obrigada.